Fala, gurizada! Hoje nós vamos aprender sobre alguns detalhes importantes que devem ser levados em consideração quando você faz a rede de resistores que é ligada diretamente aqui na nossa central de aquecimento. Então, vem comigo! Então, pessoal, respondendo uma primeira dúvida que vocês colocaram nos comentários em relação a choques elétricos. Qual a principal fonte de choque ou possível choque elétrico que haja no nosso circuito de resistências? O principal choque elétrico ou fonte de choque elétrico que pode acontecer é justamente na ligação dos fios com o resistor. Nessa região aqui onde se liga os fios ao resistor é a região principal onde pode ter ocorrência de choque elétrico caso a massa ou o concreto esteja úmido, esteja molhado ou em contato com algum ferro, por exemplo, ou material condutor que esteja em contato com esse concreto mais úmido, mais umedecido. Para você evitar então esse contato ou diminuir as chances de que haja alguma fuga de corrente desse resistor aqui do nosso sistema, você deve procurar isolar ao máximo então essa região da ligação dos fios, certo? Essa região da ligação dos fios. Como que você pode isolar ao máximo isso? Você vai realizar a emenda do fio com o terminal do resistor. Eu aqui utilizei fita isolante para isolar ao máximo essa região. E também para evitar a entrada de umidade, você pode utilizar um tubo termorretrátil, tá? Que é esse pedacinho de tubo aqui. Como funciona o tubo termorretrátil? É um tubo normal que você compra em lojas de elétrica ou eletrônica. Você envolve então toda essa emenda realizada aqui, tá? E depois você passa um soprador térmico ou então até numa vela ou uma fonte de calor. Esse tubo então ele vai se retrair, tá? Segurando, fazendo com que a região ela fique bem isolada, tá? E firme, tá? Sem a possibilidade de estar desconectando os fios ou proporcionando qualquer outro tipo onde o fio fique exposto à região condutível, tá? E possa então transmitir choque elétrico. Então o primeiro ponto seria esse, tá? Isolar bem os terminais para que se evite então o choque elétrico, porque a principal fonte de choque elétrico é justamente o resistor que é ligado nos terminais, então aqui que vão ser ligados então na nossa central de aquecimento. Beleza? Essa é a primeira observação, o primeiro cuidado que deve ser tomado, tá? O segundo, não diria assim cuidado, mas o segundo ponto a ser observado numa rede de resistores é a forma com que você vai fazer então esses aquecedores. Por quê? Como você tem uma central de aquecimento, ela vai emitir uma ordem de eletricidade para acionar os resistores que estiverem ligados a ela, certo? Então é muito importante que todos os resistores que estiverem ligados à central de aquecimento, eles devem ter o mesmo formato, tá? O mesmo formato. Então utilizem para fazer os resistores que vão ser ligados à central de aquecimento a mesma forma, tá? Uma mesma forma, certo? Segundo, o resistor que vai dentro dessa forma para fazer esse tijolinho de aquecimento, para todos os resistores ligados na central de aquecimento, ele deve ser o mesmo tipo de resistor. No caso, esse meu aqui é o resistor 4K7 de 10 watts. Então, todos os resistores ligados à central de aquecimento devem ser o 4K7 de 10 watts, todos informados na mesma forma, tá? Para que tenha uma uniformidade, que sejam todos iguais e por eles passem a mesma tensão e a mesma amperagem, certo? A mesma corrente, beleza? Assim não vai ter erro, tá? Tudo que você ligar nessa caixa aqui, tá? Na central de aquecimento, vai passar então da mesma forma por todos os resistores. E o que você conseguir mapear de temperatura em apenas um resistor ligado na nossa central de aquecimento é a mesma temperatura que você vai estar obtendo em todos os outros aquecedores, certo?
Outra dúvida que foi apresentada: quantos resistores eu posso conectar na central de aquecimento? Se os resistores forem todos informados numa mesma forma, tiver o mesmo formato e forem iguais, eu posso colocar infinitos resistores, desde que ligados em paralelo. Tá? Vou mostrar uma figurinha ali para vocês da ligação dos resistores em paralelo. Então, desde que sejam ligados em paralelo, dessa forma como mostra a figura, né, onde uma ponta do resistor está ligado na fase e outra ponta está ligado no neutro, dessa forma eu posso colocar infinitos resistores ligados então nessa central de aquecimento aqui, tá? Sem problema nenhum. Certo, pessoal? Então, recapitulando, tenho que isolar muito bem os terminais do resistor ligados ao fio para evitar então que haja fuga de corrente e a possibilidade de choque elétrico então no concreto, caso o concreto esteja úmido, tá? Número 2, eu tenho que informar então todos os tijolinhos de uma mesma forma, então procure formas iguais para fazer os tijolinhos de aquecimento. Número 3, todos os resistores devem ser do mesmo tipo, tá? Para poder ligar então no central de aquecimento e ter o mesmo efeito em todos os resistores, tá? Em todos a central de aquecimento. E o quarto ponto, então, sendo na mesma forma os mesmos resistores, eu posso ligar em paralelo numa rede e posso então ligar infinitos resistores numa mesma central de aquecimento. Ok, pessoal? Espero que eu tenha solucionado então ou respondido corretamente todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais sugestões, mais dúvidas, perguntas, mandem então nos comentários, deixem nos comentários que a gente vai estar gravando novos vídeos, respondendo, tirando dúvidas sobre a central de aquecimento, sobre a rede de resistores então que é ligada à central de aquecimento. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima. Valeu!